Bem, aí agora, então vamos lá. Então, vamos falar novamente na matriz de decisão, né? Matriz de decisão, assim, praticamente todo problema multicritério, ele vai nos levar a uma matriz de decisão, né? E assim, quando você tem um problemão com várias alternativas e vários critérios, quando você monta a matriz de decisão, a própria matriz de decisão ela já facilita a nossa vida, né? Porque antes você tem uma série de dados soltos, né? Custo, qualidade, mala do carro, não sei o quê, né? Você tem um conjunto de dados soltos que você não consegue analisar. E aí, quando você coloca tudo numa matriz, a coisa tende a ficar mais fácil de ser analisada, né? Então, peraí, então, vamos lá, vamos montar juntos aqui uma matriz. Vou pegar aqui. Então, vamos lá. Então, vamos botar aqui. Vou botar aqui, matriz de decisão. Então, me fale aí um problema, me dê uma ideia aí de um problema. Semana passada nós fizemos para escolher um hambúrguer, né? Um lugar para lanchar, né? E aí, o que vocês me falam hoje? Me dê uma ideia aí, um problema. Num sabadão desse, mestre, só uma cervejinha. Marca aí, bota aí um birico. Uma cerveja, bom problema, uma cerveja. Vamos lá, vamos escolher uma cerveja, né? Vai tomar no sabadão. Vamos lá, sábado, né? Sábado pede cerveja gelada. Cerveja gelada. O bom é que já vai virar papo de boteco, né? Pois é, já está virando, né? Vê que a aula já está degringolando, né, cara? Depois vai ter que fazer uma do tira-gosto, hein? Exatamente, Augusto, é isso aí. Vamos lá. Fala você, Wagner. Já vi que você é um especialista de cerveja, né? E aí, em problemas como esse, o especialista que tem que... Vamos botar aí, né? Bota Brahma. Não. Você começa pensando nos critérios, né? Nos critérios? Então, vamos lá. Uma cerveja boa tem que ter, né? Vamos botar aí, né? Na sua avaliação. A temperatura, né? Temperatura, tá. Mas depende, hein? Temperatura. Bom, a gente está pensando, né? Está Uhum. pensando no problema. Tá, temperatura, o que mais? Vai falando aí. Serviço. Serviço. Nível de serviço, ok. Né? O que mais? Preço. Preço. Vamos lá, galera. Só eu que sou o pinguço aí da turma. O que mais que é importante? A cerveja. Preço da cerveja. O okay. Local? Pode ser o... Mas o que você chama de local? A distância do local, a qualidade? Pode ser. Porque está falando de serviço, né? Muito... porque serviço aqui, né, eu já tenho aqui meio que a qualidade, né? A qualidade do boteco, né? Qualidade, né? A temperatura... Eu fiquei em dúvida se os critérios seriam da cerveja em si ou do lugar que nós iremos beber a cerveja. Aí tem muita diferença, né? Pois veja só, né? Exatamente. Olha só, o que a gente está fazendo é justamente esse brainstorm né, para estruturar o problema. Então, o Leonardo ele já levantou ali uma bola. Espera aí, a gente está escolhendo o líquido, né, a cerveja, ou a gente está escolhendo o local? Isso já é uma... Né? Na hora que você começa a estruturar, né? Espera aí, ficou aqui uma interrogação. Né? Nós estamos escolhendo a cerveja
ou nós estamos escolhendo o local para beber a cerveja? E aí? Precisamos chegar num acordo. Por E aí, o isso, que vocês se acham? for a cerveja, a gente teria que falar do amargor, Alguma coisa assim, se o ela é IPA, se ela sabor, é Pale Ale, se ela... isso o Exato. sabor, né? E tal, Clara, essa escura. escura, clara, características intrínsecas da cerveja, que aí eu vou lá no supermercado e vou comprar a cerveja, vou trazer para casa, né? Quer dizer, eu estou escolhendo a garrafa, né? A lata, o líquido, né? Então, quer dizer, pelo papo que o Wagner estava falando, na verdade, a gente meio que está escolhendo o local, né? Eu sou levado a... Mas aí a gente tem que decidir o que a gente vai fazer. A gente vai escolher o local ou vai escolher a cerveja? Qual é o problema? É o entendimento do problema. Deixa a Dani escolher. Vamos lá, Nós Dani. estamos no entendimento do problema. E aí, qual é o nosso problema? Escolher a cerveja Dani ou ou escolher o Léo? local? Dani ou Léo? Vai, Léo. E aí? Eu gosto das artesanais, por isso que Vai na o cerveja. local não vai... Eu gosto de qualquer coisa. Me chamou, eu bebo Brahma, bebo artesanal. Eu não tenho esse problema. Eu não tenho, bebo em casa, bebo na rua. Né? Não tem esse... Pela complexidade, aí eu iria na questão da cerveja, do líquido. Aí a gente vai abordar uns aspectos aí mais interessantes do problema. Beleza. Líquido. Cerveja. Já deu até água na boca. Então, vamos focar na cerveja. Vamos lá. Vamos lá, Léo. Então, vamos focar aqui na nosso foco, então. Vou olhar aqui o olho aqui. O nosso foco, então, é a cerveja mesmo. E aí? O que você acha interessante, então? Sabor. Sabor. Sabor da cerveja. Vai quebrar sabor aí por alguma característica ou deixa genérico o sabor? Porque sabor amargor, leve, frutado. Eita, que tem gente braba aí. Pois é, viu? Gente experiente. Ela já falou aqui, ó. Amargor, né, frutado. Acho que é interessante que o método permite essa quebra também. Permite, permite. O método permite. Eu também, Gustavo. Estou quase indo lá, rapaz. Né? E por aí vai. Para a mente fluir, para a mente fluir. O sabor é um critério relevante. Ok, o que mais? Preço. O preço se for absurdamente cara, né, fica ruim da gente. Então, preço. O volume poderia ser, professor? Porque volume você tem... da garrafa, da lata. Da lata, exatamente. Porque você pode variar de 350, 275 a 1 litro. Mas aí eu acho que entra no preço. Até o barril, né? Preço, Não é? Ou não? pode colocar tipo preço por litro, Preço. né? Porque aí você já mata a questão. Preço por litro. É verdade. Pode ser preço por litro, né? Então, vamos colocar aqui, preço por litro. O que mais? Olha só, esse é um problema relativamente simples. Vê como é que a gente fica na dificuldade, né? Na hora que somos chamados a pensar sobre o problema, quer dizer, a gente conhece o problema, a gente bebe todo final de semana, só que quando te chama na chincha, vamos lá, bota no papel, você fica patinando. Né? É isso mesmo, é difícil mesmo. Né? Eu estou fazendo esse exercício de propósito, né? Justamente para a gente raciocinar sobre o problema. Tentar montar, né, uma estrutura básica inicial para a gente aplicar algum método, porque se não tiver uma estrutura inicial, não dá para aplicar método nenhum. Né? A marca poderia ser? Marca. Boa. Pode ser marca. O teor alcoólico. Teor alcoólico. Teor alcoólico.
Ok. Marca. Critério. Marca. Ok. Eu acho que já está legal aí, né? Tem mais alguma coisa, gente? Não. O que mais? De embalagem, talvez, se é long neck ou se é aquela determinada marca só garrafa de 600 ml, pode ser muito boa, mas ela não tem... Pior que o preço já está por litro. É. Não, mas o quebra. preço é por Pode escolher litro, mas tipo de a gente embalagem, só tem né? acesso a ela por garrafa de 1 litro, por exemplo. Aí ela vai ficar mais cara. As pequenininhas. E às vezes tem gente que prefere também a garrafa de vidro ao invés da lata, esse tipo de... Às vezes sente alguma diferença, né, no Mas é o que eu sabor. falei também, nem todo, dependendo da complexidade do problema, né, nem tudo a gente consegue. Lembra que lá no início, em Fundamentos da Pesquisa Operacional, nós comentamos que todo modelo é uma simplificação da realidade, né? Uhum. Então, não adianta a gente querer ir até o detalhe do detalhe, né? Porque a gente não vai conseguir representar a realidade, né? Da tomada de decisão ali do contexto. Então, eu posso, não, ok, para mim esses 4 critérios já são muito relevantes. É claro que há outras questões, né? Se a garrafa for de vidro, eu prefiro, né? Pô, tem coisa melhor com a Coca-Cola numa garrafa de vidro, de 1 litro? É imbatível, né, cara? Não tem... Melhor, aquela KS é melhor ainda, né? Pequenininha, né? Aquela ali eu peço umas 3 logo, dá 3 garrafinhas, né? A primeira é só para matar a sede, vai numa golada só, né? Aí as outras 2 você vai... Né? Degustando. Pois é. Mas eu acho que o Paulo levantou a mão. Fala aí, Paulo. O que você quer falar? Fiquei curioso com relação à inclusão da marca aí, né? É um dado nominal, né? Categórico aí, nominal, né? Como é que isso poderia nos ajudar a, de fato, né, escolher, né? Porque a marca em si não traz quase que informação, né? Pelo menos. Vamos ter que fazer uma conversão ou dizer eu prefiro essa marca do que essa, algo assim? Pois é, você fez uma... Caramba, esse exemplo foi sensacional, cara, esse exemplo da cerveja, porque vai abrir aí uma discussão interessante, né? Bem, vamos lá, vamos falar sobre... Além da marca, nós temos também o sabor, né? Então, veja bem, preço por litro e teor alcoólico, preço por litro e teor alcoólico, olha só como é que é o processo de modelagem, né? Isso aqui são variáveis quantitativas. Né? Variáveis quantitativas. Eu tenho o dado numérico, né? Eu tenho o teor e tenho o preço. Então, aqui temos o dado numérico. Ok. Professor, mas também tem aquela... Aí eu não sei, aí é dúvida mesmo, porque no amargor, por exemplo, tem aquela escala lá de IBU, se não me engano. Sim, né? Mas eu não sei se seria uma coisa muito subjetiva e aí deixaria ela mais para cima, ou se já dá para trazer como uma Não, dá escala para fazer as duas quantitativa. coisas. Dá para levar em consideração ou não, né? Dá. Bem, aí o sabor eu posso tratar de maneira quantitativa ou não, né? E aí nós temos o sabor, então temos um problema, né? O sabor e a marca, né? O método AHP, para esses dois, tanto para o sabor quanto para a marca, eu consigo gerar valores para eles a partir de uma comparação paritária, né? Então, quer dizer, eu posso gerar aqui, eu consigo gerar dentro do sabor, né? Eu consigo comparar as cervejas, né? Eu vou fazendo uma comparação, vou explicar para vocês passo a passo.
eu vou fazendo uma comparação paritária entre as cervejas, e aí, dentro do critério sabor, eu vou ter um valor cardinal para cada alternativa. Então, é possível chegar aqui, né? É possível chegar a uma cardinalidade para cada alternativa de cerveja. É possível gerar uma cardinalidade para cada alternativa a partir de uma comparação pareada entre as cervejas dentro do critério sabor. Então, dentro do critério sabor, eu vou comparando as cervejas, 2 a 2, Brahma com Antártica, Brahma com Teresópolis, Teresópolis com... né? Eu vou fazendo uma comparação pareada dentro do sabor, e, no final, eu tenho um valor cardinal para cada cerveja. Né? E dá para fazer a mesma coisa com a marca. Né? Eu posso também, com a marca, eu posso fazer uma comparação pareada entre as marcas. Né? Eu acho Brahma muito melhor do que Antártica. Eu acho Brahma tão boa quanto, né, outra marca lá qualquer. Então, eu posso fazer essa comparação. Eu posso fazer essa comparação pareada aqui também, né? Só que aqui é dentro do critério marca, né? Dentro do critério marca. Ou então, quando isso acontece, que nós não temos esses dados quantitativos, quando nós não temos esses dados quantitativos, eu posso gerar um rating também. É possível, né? Eu posso trabalhar com rating. Aí a escala que eu quiser, né? Pode ser. Eu gosto de usar a escala de 5 pontos, né? Porque já é consagrada, né? A escala Likert. Vamos dar aqui de 1 a 5 pontos. Eu tenho lá cerveja Brahma, Antártica, né? Teresópolis. Teresópolis, 5. Brahma, 3. Né? Eu posso usar um rating, pode ser 7, 5, o rating que eu quiser. Né? O rating que for coerente. Eu não gosto muito de usar rating, não. Eu acho meio assim chutado, meio... Né? Pessoalmente, eu não gosto muito de, quando eu vou modelar um problema, utilizar ratings. Né? No fim das contas, tudo é subjetivo, né? Mas eu acho assim, mentalmente mais fácil e mais lógico eu falar que a Teresópolis é muito melhor do que a Cristal. Pô, agora eu peguei pesado, né? Cristal, né? Agora eu fui no fundo do poço, né? Mas Foi lá no boteco de Piabetá, mestre. Pois é, rapaz, olha o fundo do poço agora. Então, eu acho muito mais fácil eu falar que a Teresópolis, assim, muito mais coerente, né? Muito mais consistente. Eu falar que a Teresópolis é muito melhor do que a Cristal, do que eu dizer que a Teresópolis tem um rating 7 e a Cristal tem um rating 2. Né? Por que o rating da Cristal não é 3 ou não é 1? Né? Eu acho que fica assim meio chutado. Né? Então, eu prefiro comparar, eu prefiro usar essa comparação pareada
para gerar essas cardinalidades. Eu não gosto muito de trabalhar com rating, mas às vezes não tem jeito, às vezes a gente tem que trabalhar com rating, né? Um ponto interessante na formulação do problema é que se nós não tivermos um consenso sobre que situações nós iremos avaliar a melhor cerveja, a gente também não chega na melhor solução. Não chega. Se eu estou num dia de calor, é uma cerveja. Se eu estou no inverno, é outra. Se eu estou no churrasco, é outra. Se eu estou... Então, assim, você tem também que sentar junto com as pessoas que vão tomar a decisão e falar, olha, para que nós vamos comprar essa cerveja? Senão, todo mundo dá um tiro para um lado, fala de preferências que estão totalmente desconexas com o foco do problema, né? Você vê a dificuldade, a complexidade para escolher uma cerveja, né? Imagina escolher uma cidade para colocar uma usina nuclear. Aí, até aproveitando essa colocação do Leonardo, no momento ali da estruturação do problema, que você está fazendo esse brainstorm, seria ideal sempre ter acompanhado um especialista, ou ele poderia talvez enviesar a construção do problema se ele não estiver dentro desses tomadores de decisão, ou é melhor deixar só os tomadores de decisão o mais livre possível. Não sei se eu fui claro assim. Foi claro, sim. Na verdade, assim, eu entendo que são stakeholders, né, diferentes, que eventualmente podem ser a mesma pessoa. Mas eu entendo que as pessoas que estão estruturando o problema são os especialistas. E o tomador de decisão está mais em cima, né? Então, eu, você, Leonardo, Wagner, Denilson, nós somos os especialistas que estamos modelando o problema, né? Qual é a cerveja, papapá, quais são os critérios. É claro que nós seremos municiados, né, das preferências do decisor. O decisor tem que falar para a gente, olha, para mim o sabor importa, olha, para mim o preço importa. E aí nós vamos modelando ali o que é importante para o decisor. Mas quem conhece as cervejas somos nós. Nós conhecemos a matemática, conhecemos a cerveja, né? Fomos lá, provamos e tal. E aí o decisor ele vai falando para a gente o que é importante para ele e a gente vai tentando modelar. E aí, no final, a gente... Não, olha só. A solução é essa aqui. Esse aqui é o apoio à decisão que nós temos. Então, teoricamente, assim, eu entendo, né? Também não sou o dono da razão. Eu entendo que quem está modelando o problema, construindo o modelo e aplicando o método são os especialistas. Nós somos os especialistas em cerveja, né? Porque como é que você vai modelar um problema, né? As cervejas, só se você não conhecer Aí, mas assim, repito, a gente precisa das opiniões do decisor também. É ele que tem que dizer para a gente o que é mais importante para ele, o preço ou o sabor? O preço ou o teor alcoólico? Eu, né, eu sou especialista em cerveja, mas quem vai decidir no final das contas é ele. Então, é ele que tem que me dizer o que é prioridade para ele. Se é o preço, se é a marca, se é o sabor. Eu não tenho como. Mesmo eu sendo especialista, eu não tenho como dizer isso, né? Eu posso ser um especialista em cerveja, mas eu não tenho como saber, por exemplo, que o preço é irrelevante. Isso que vai me dizer se o preço é irrelevante ou não é o decisor, né? Então, acho que a figura do decisor ela está mais em cima, né? Ela está mais acima. Nós somos os especialistas aqui que estamos modelando o problema, né? E, assim, nem todo mundo é especialista de tudo. Então, é o que eu estou falando. Por exemplo, nós vamos escolher um carro. Você vai modelar um problema de escolher um carro, você tem que ir lá, fazer o test drive, né? Para você dar as opiniões, né? E preencher a matriz de decisão, você tem que se tornar um especialista. Então, você vai lá, faz o test drive, né? Anda nos carros, vê o conforto de cada um.
para que você possa se tornar um especialista, né? Não faz sentido você sair preenchendo e etc. e tal, e sem ser um especialista do... Não era nem para você estar opinando, né? Pelo menos eu entendo assim, né? Professor Marcos, deixa eu colocar mais lenha nessa figura aí. No Não, meu, no, ótimo, no meu, é isso mesmo, no essa meu é a ideia. entendimento, no meu entendimento desse problema, a marca seria alternativa e não critérios. Porque assim, a gente quer escolher a cerveja, sei lá, a Brahma, a Heineken, entendeu? Então já era no meu entendimento, é uma alternativa, não critérios. Deixa eu pensar, peraí. Vamos pensar no que o Denilson falou. Mas, assim, Denilson e professor, eu não sei se o método leva a isso, mas a marca ela poderia ser uma espécie de outro tipo de tomada de decisão, né? Que a gente pega a marca, várias cervejas e as características das marcas, né? Essa aqui é mais leve, essa é mais fraca, e faz mais um, entendeu? Para decidir a marca, pontua ela, que é assim que faz. Você faz subclassificações. Dá para fazer, né? Dá para fazer. Vamos ver, vamos tentar montar a matriz para ver como é que fica, né? Vamos ver isso que o Denilson falou. Interessante, né? Tá, peraí. Vamos pensar nas alternativas, então. Professor, só mais um ponto que eu queria colocar e ver se faz sentido, né? Eu sou da indústria automotiva, depois fui linha branca, agora caí no varejo. Tem um monte de coisa que eu não sei ainda, né? Do negócio. Só que eles precisam, às vezes, de mim para tomar decisão, alguma coisa assim. Eu posso ir para um lugar onde eu não conheço os critérios, o que eles vão tomar decisão. Mas com esses métodos de tomar decisão, eu posso ser tipo um mediador no meio dos especialistas, né? E levar eles a você, qual é o critério? Pode. E aí eu vou conduzindo a equipe de especialistas e monto o critério de decisão. Imagino que dá para aplicar dessa maneira também, né? Dá para aplicar. É isso mesmo. Você tem razão, né? Você sabe aplicar os modelos, mas você tem especialistas que são mais especialistas que você. Então, você vai ali numa construção, né, interativa e vai construindo um modelo, né? Bem, aí vamos lá, vamos pensar. Depois vamos voltar nessa questão que o Denilson colocou, para a gente pensar o que a gente vai fazer. E aí, Leonardo, aí fala aí as alternativas para a gente. Vamos ver se você é burguês ou se você é do povão. Vamos lá, fala aí as alternativas. Aí. As alternativas de marca? Não, as alternativas assim, você vai lá e vai... A gente focou, então, na cerveja. É porque, como o Denilson falou na marca, aí te arrebentou, te confundiu, né? Mas vamos lá. O que você vai chegar lá e vai pedir, né? Vai sentar lá no bar, né? E faz até sentido, mestre, o que o Denilson falou, porque se a gente pensar em alternativa fabricante, em termos de... Assim, a gente aqui no Brasil só tem Ambev, né? Eu não consigo pensar num fabricante independente. Acho que só algumas marcas mesmo. Eu não sei, tá? Vou falar, mas sem conhecimento. A Baden-Baden, eu não sei se já é Ambev. A Eisenbahn, não sei se também já é... Não sei. Aí eu acho que a colocação do Denilson com tirar a marca de critério para virar alternativa o problema, eu acho que fica mais claro para quem for observar. Porque se a alternativa for fabricante, quem é a concorrente da Ambev direta? Se você for pensar, né? Brahma, Antártica, Teresópolis... Tudo, né? Ambev. Antártica Original, tudo Ambev, né? Eu acho que a Amstel... Pois é, o que eu vou fazer com essa marca? Stella, Stella, tudo é Ambev. Eu acho que só a Heineken que não é. Não, a Amstel acho que é da Kaiser. A Amstel, a Heineken da Kaiser. Tem a cervejaria Petrópolis também, tem muita cerveja. Mas questão de volume, ninguém bate de frente com a Ambev, mas pelo menos aqui. Ela tá comprando tudo, impossível bater de frente. Minas Gerais, por exemplo, tem muita cervejaria independente, né? Então, eu não sei se o povo aqui quer mais
cachaceiro e tal, mas aqui tem muita cervejaria. Então, aí eu não sei, assim, fazer essa porque eu comparação. acho No varejo, pessoal, tem uma questão que o pessoal fala de árvore, matriz de árvore de decisão. Então, geralmente, quando você vai escolher uma cerveja, você tem categorias que você escolhe primeiro do que as outras. E aí isso bate muito bem como que eles classificam lá as gôndolas do supermercado. Então, primeiro se separa lá por qualidade de cerveja. Então, você vai ver que tem a categoria mãe lá, premium, isso, aí separa. Aí depois, dentro da categoria, tem as subs, que é ou teor, com álcool, sem álcool. Sem se contribuiu. Não, é isso mesmo, interessante o que você está falando. Então, na verdade, olha só que coisa que você está falando, né? Na verdade, por que caramba, a gente conversando, né? Vai surgindo uma ideia, outra, né? Uma coisa vai puxando a outra. A questão é, eu só posso comparar coisas da mesma categoria, né? Eu tenho que tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual. Então, não faz sentido nenhum na tomada de decisão eu comparar, por exemplo, Teresópolis com Esquincariol, porque são coisas completamente diferentes, a proposta é diferente, né? A Esquincariol, assim, eu quero uma barata, cristal, não estou nem aí, eu quero um negócio geladinho para tomar, o mais barato possível, né? Então, não é que ela é ruim, ela atende ao propósito a que ela se destina, né? Agora, se você... Então, quer dizer, na verdade, eu só posso comparar cervejas, eu só posso comparar premium com premium, né? Sei lá, não sei o termo das outras, né? Popular com popular, né? A Brahma com a Antártica, a Pilsen, né? Quer dizer, eu tenho que comparar coisas iguais. Eu não posso comparar coisas... Eu não posso comparar... Não tem lógica eu comparar uma Ferrari com um Fiat Mobi. Não tem lógica, né? Porque são categorias completamente diferentes, né? Porque as categorias não te dão os critérios, né? Desculpa. Eu posso comparar a Ferrari com Porsche, de repente, né? Com uma Lamborghini, né? Mas não faz sentido eu comparar uma Ferrari com, né? Sei lá, um Ford Ka. Não faz sentido, né? Então, é daí que vem a importância da categorização, né? Eu tenho que aplicar um método antes para categorizar as coisas que estão na mesma categoria. Qual é a cerveja que é super premium? Qual é a cerveja que é premium? Então, eu coloco todo mundo no mesmo pacote, cada uma em seu pacotinho, né? Eu uso um método para classificar, para categorizar, e depois, dentro de cada categoria, eu posso ordenar. Eu aplico outro método para ordenar. Bem, da categoria Super Premium, na minha avaliação, a melhor é tal cerveja, né? Então, olha só como é que uma coisa vai puxando a outra, né? Então, interessante essa... Eu fiz de propósito esse brainstorm para vocês verem que, né, um assunto relativamente simples, que é sair para tomar uma cerveja, olha o pano para manga que dá, né? Não é simples estruturar um problema, né? Não é fácil, né? Leva tempo, muita discussão, ainda mais quando tem muita gente envolvida. Se for uma pessoa só, menos mal, né? Agora, um decisor só, não. Agora, quando você tem várias pessoas, cada um tem uma percepção do que é importante, cada um tem uma... né? Então, ok. Então, vamos lá. E aí, o que nós vamos fazer com essas alternativas? E aí, o que vocês acham? Acho que a gente precisa primeiro escolher, né? Desculpa, Leonardo, pode falar. Não, desculpa, pode falar, Augusto. Primeiro escolher qual é a categoria que a gente vai fazer a decisão, né? Vamos trabalhar com prêmio, com as mais baratas, porque se for mais barata, eu não vou usar o critério, por exemplo, de amargor, né?
teor, até que teor pode sim, mas alguns critérios de sabor você não usa mais nas baratas. Nas premium é essencial você usar. Então, vamos lá. Então, na marca... Então, aí a gente... Espera aí. Então, vamos separar as coisas. Aí, como é que a gente vai categorizar, né? Eu vou pegar da Ambev, vamos fixar, então, a marca Ambev. E aí, dentro da Ambev, pegar as populares, né? Categorizar em premium, super premium e tal, e populares, né? A gente tem que arrumar essa casa. O que a gente vai fazer? Vamos escolher a Ambev, por exemplo, que é o maior grupo? O que vocês acham? Perfeito. Pode ser. Então, Que quer dizer, a afundando, né? marca, na verdade, deixou de ser um critério, né? E aqui, então, eu já vou fixar que, então, vai ser a Ambev. Só que aí, dentro da Ambev, nós temos várias categorias, né? Nós temos lá Super Premium, Premium. E aí, essas do dia a dia, como é que chama? Standard. Pode chamar Pilsen mesmo, comum. Pilsen é Pilsen, né? Ok. E aí? E aí, o que a gente vai... E aí, qual dessas categorias a gente vai trabalhar? Vamos na mais fácil, mestre, na Pilsen. Então, beleza. Então, vamos na Pilsen. Ok. Então, aí, a gente já consegue fechar aqui as alternativas, né? Então, quais são as alternativas? Vamos falando aí. Brahma, Antártica. Brahma, Antártica, Skol. Skol, o que mais? Aí deixa eu perguntar, mestre. Telinha? Brahma puro malte, Skol puro malte, elas são Pilsen, mas entra nessa discussão? E aí, galera, o que vocês acham? Porque Acho tem que a a Brahma puro malte normal. entraria na premium, não? Não. Porque Será, super cara? premium seria as artesanais lá e tal. Não sei. Estou falando nessa classificação que a gente criou, acho que as puro malte já fica mais na premium. Pilsen é mais essas de baixo aí, Brahma, Antártica, Skol. Eu também acho. Eu vou junto aí com... Né? Perfeito, perfeito. O que mais? Skol, o que mais? Tem Mais alguma Boêmia. aí? Mas A Boêmia tá está bom. dentro aí da Ambev? A Boêmia está da Ambev? Não sei. Tá no site. É? Então É incrível. Mas tem Stella também. Ela... Cara, Serra Malte, eles têm original, tudo é Ambev. Uhum. Até a Original. Patagônia, Caracu, caramba, Colorado, nossa, Eu adoro a eles original. dominaram. Eu gosto da original bem gelada, na praia, assim, aquele solzão rachando, né, cara? É, original gostosa. E aquela original canela de pedreiro, né, mano? Caramba, vem arrebentando aí. Então, beleza. Leonardo tá aí. Então, tá. Espera aí, a gente tem que ficar de olho nos critérios, né? Então, chegamos aqui a algumas alternativas, né? Ok, algumas alternativas. Aí, vamos lá. Então, o critério marca por hora morreu, virou Ambev, né? Ficou aí dentro da Ambev. Então, nós temos lá teor alcoólico, preço e sabor. Isso ainda faz sentido para a gente? Dentro dessas alternativas? Sabor, não. Eu acho que sabor, não. Sabor, já Teor é tudo... alcoólico. Aí é Pilsen, né? E esse Tudo sabor igual. só seria adequado para super premium, né? Tá Acho que certo. agora virou um problema monocritério, né? Porque aí vai ser agora a mais gelada. Qual que tá mais gelado aí? Pode ser. No final, a gente pode chegar a essa conclusão. Ah, não, o problema é monocritério, eu quero comprar mais barato. Desce uma Cristal. Pode ser. No final, a gente chega a essa conclusão, né?
Por que não? Mas aí, então, o sabor morreu, né? Porque o sabor era amargor, frutado, e aí a Pilsen não tem essa proposta, né? A Pilsen, então, acho que o sabor morreu, né? Mas aí tem que pensar também, será que não tem algum outro que deveria entrar? Não sei, né? Será que tem algum outro critério que deveria entrar? Já tem o preço por litro, o teor alcoólico, A todas embalagem, elas... como um colega colocou aí, mestre, a embalagem, lata... Espera aí, todas elas têm o mesmo teor alcoólico ou não? Não sei, acho que não, né? A Não, Pilsen ou não? Não, tem não. Então tá bom. Então, porque se todas tivessem o mesmo teor alcoólico, ele poderia ser retirado, né? Se o teor alcoólico ele é diferente de Pilsen para Pilsen, ele pode ficar. E é Né? um fator de decisão, né? Porque eu lembro que aquela Antártica, aquela Sub-Zero, ela era teor alcoólico muito baixinho, e o pessoal reclamava disso. Aham. Porque o pessoal vai tomando cerveja e quer ficar altinho, né? Quer ficar E alegre, quer aí, ficar... e aí, e aí eles mudaram e pegaram o teor alcoólico dela e puseram um teor alcoólico maior. Ela aumentou as vendas. Pois é. E aí, o que mais? Será que tem mais algum? Pode ser que sejam só esses dois critérios, né? Mas será que não Tem tem mais talvez algum? Hã? o critério talvez do efeito colateral, né? Porque tem umas aí que às vezes dá mais dor de cabeça depois, tem outras. Esse Será critério é pelo ótimo. IBU? Tem esse IBU aqui e calorias. Nossa, meu, olha Esse isso, critério chega é ótimo. Eu adorei esse critério. Efeito colateral no dor dia de seguinte. cabeça, dor de barriga. Esse foi bom. Isso faz diferença. Gosto de cabo de guarda-chuva no dia seguinte na boca. Ué, Papelão, nível de gosto de ressaca, papelão. mestre. Nível de ressaca. Ah, tá bom, vamos botar mais um aqui só para ficar mais. Ah, Nível de ai, meu Deus. ressaca. Ai, meu Deus, olha, eu me divirto com vocês, cara. Tá bom, vamos botar mais um aqui só para a gente rodar o problema. Caloria. Caloria, né? Só para efeito de exercício, né? Eu quis fazer esse exercício, né, só para vocês observarem que por trás de um problema aparentemente simples, como é que é difícil, né, a gente estruturar um problema. Imagina quando você tem questões ambientais envolvidas, legislação trabalhista, né? Quer dizer, Sociais. coisas sociais, impacto social que vai causar naquela região, né? Pois bem, vamos lá, caloria, preço, teor alcoólico. E aí, então, nós vamos montar aqui a nossa matriz de decisão. Ó. As alternativas normalmente aparecem nas linhas. Não é que isso seja obrigatório, né? Alternativa na linha, critério na coluna, mas é uma forma usual, né? Que aparece nos artigos, nos livros, né? Então, as alternativas eu vou colocar aqui nas linhas da matriz. Então, vou colocar lá, ó, Brahma, Antártica, Skol, Boêmia, Stella e Original. Né? Então, vamos colocar aqui o preço. Opa, peraí, em cima.
aqui o preço por litro, né? Vou botar aqui calorias e o alcoólico. Aí aqui eu vou chutar. Olha só, então vamos botar aqui. Sei lá, R$20 por litro. Antártica, 26 por litro. Skol, 18. Boêmia, 24. Stella, 29. Original, 25. Né? Caloria. Vamos botar aqui caloria por litro também, né? Ou por 200 ml. Unidade 200, no site está 200. 200? Pode ser, por 200 ml. Então, vê aí para mim, Dani, as calorias. Brahma é 80, Antártica 85. 85. Skol 85. Acho que é tudo muito parecido, viu? Aham. O que mais? Boêmia, estou olhando aqui. 81. 81, a Boêmia? É, isso. Estelinha, vamos ver. Estela é quando? Chegando lá. R$81 também. 81? O teor alcoólico dela é maior, é 5%. Caraca! A Estela? E eu tomando estelinha. Não, mas de 4,7 para 5 também não é nada, né? Todas são fracas. É a original. Qual é a caloria da original? Vamos ver aqui. O Dani já virou especialista da cerveja ali, cara. Ela está ali. O site tem tudo. Tá rodando. O original não quer entrar. Quer passar para o próximo aí, daqui a pouco a gente vê. Vamos ver o teu alcoólico, então. Brahma? 4,7. 4,7. Teor alcoólico. Isso. 4,7 Antártica, 4,6 Stella. Sim. O Skol é quando? 4,6. 4,6. Boêmia? Vamos entrar ali, né? 5. Boêmia, 5. O original acho que deve estar com algum problema no site, não quer entrar. A gente vai ter que Tá bom, vou chutar. reduzir, chutar isso. Vou botar aqui 5,3 e aqui, sei lá, 90. Ok. Então, temos aí a nossa matriz de decisão. Né? Aí, meus amigos, vem um conceito importante, que eu acho que nós ainda não comentamos sobre ele. Né? O critério ele pode ser... O critério... Então, aqui. Critérios. Dizendo aqui nas colunas da matriz. Aí eu tenho que pensar o seguinte, se esse critério, cada critério, é de maximização ou de minimização. Né? Então, quando o critério é de maximização, deixa eu anotar aqui embaixo. Vou botar aqui embaixo. Quando nós temos um critério
de maximização, ele é chamado de critério monotônico de lucro ou de benefício. Critério monotônico de benefício. Em alguns livros vocês vão achar critério monotônico de lucro. Né? Ou então pode ser um critério de minimização. Ou seja, o de maximização, quanto maior, melhor. Né? Então, se eu pensar, sei lá, o sabor da cerveja, quanto melhor, né, maior coisa do sabor, melhor. A qualidade, quanto maior, melhor. Né? E minimização, por exemplo, o preço. O preço eu quero pagar o mínimo possível. Então, é quanto menor, melhor. Né? Então, esse aqui é chamado de critério monotônico de custo. Então, eu tenho que pensar se o critério, antes de rodar o método, se ele é... Eu tenho que informar para o método se o meu critério ele é monotônico de custo ou de benefício. Né? Por quê? Porque no critério monotônico de benefício, quanto maior, melhor. Né? E no meu critério monotônico de custo, é o contrário, né? Quanto menor, melhor. Quanto menor, melhor. Entenderam isso, esse conceito? Critério monotônico de custo ou critério monotônico de benefício. Então, aqui no nosso problema, vamos lá. Isso vai do entendimento do problema e da percepção também. O que eu quero? Eu quero um teor alcoólico alto ou baixo? O que o grupo entende? Tá, preço. Preço, beleza. Preço é um critério monotônico de custo. Né? Então, aqui é um critério monotônico de custo. Ou seja, eu quero minimizar, eu quero pagar, né, o menor valor possível. Calorias, eu entendo que deva ser de custo também. Né? Eu quero consumir a menor quantidade de calorias possível. Então, monotônico de custo também, minimização. E o teor alcoólico? Eu quero maximizar ou quero minimizar? Eu quero me embriagar. Pois é, sair fazendo um monte de merda. Eu quero beber até cair e fazer merda a noite toda. Pô. Vai ficar gordinho. Aqui é monotônico de benefício. Ou seja, eu quero ficar bêbado mesmo, na mão do palhaço. Né? Então, eu quero maximizar aqui o teu... Quer dar trabalho, né? Eu quero dar trabalho para os outros, né? O limite é o município, né? Então... Deixa eu beber em paz, deixa eu beber em paz. Vamos lá, professor João, fala. Professor Marcos. Fala. Até estou com uma dúvida agora, até acho que o Wagner, engenheiro texto, vai me ajudar também. Né? Porque em algodão a gente tem uma característica interessante para a indústria, que não é nem de maximização nem de minimização, que é o que a gente chama de microner, que é a finura. Ela tem um intervalo mais desejável para a indústria. Né? Ou seja, ela na verdade, ela é ruim quando se afasta desse intervalo. Né? Nesse caso, tem jeito de modelar nessa questão aí? Muito interessante essa pergunta, o professor. Eu não falei de propósito, para ver se alguém ia perguntar. Alguns critérios, né, de avaliação,
eles não são nem de maximização e nem de minimização, né? Por exemplo, se eu falar assim, eu quero ficar numa sala e, tá bom, você quer refrigerar uma sala, quero comprar sei lá, um refrigerador, um ar-condicionado, né? Quanto menor a temperatura, melhor? Não, né? Eu posso colocar a sala a menos 40 graus? Posso colocar, né? Então, na verdade, tem uma faixa ali, exatamente o exemplo como você deu, né? A temperatura de conforto ambiental, vou ter uma faixa ali de 18 a 28, né? Se ficar menos de 18, já começa a ficar desconfortável, começa a ficar frio, né? E se ficar mais de 28, já começa a ficar quente, né? Então, na verdade, eu não quero nem maximizar, nem minimizar, né? Nesse caso, nós temos critérios não monotônicos. São chamados de critérios não monotônicos. João, você é da indústria têxtil ou não? Está sem som aí. Está sem som. Na verdade, Wagner, eu trabalho na Embrapa, né? Eu sou pesquisador da Embrapa, faço melhoramento genético do algodoeiro, vamos dizer assim. Legal. É porque para a indústria, como o professor Marcos está sugerindo aí, por exemplo, a questão da climatização, né? Se ficar a umidade estiver muito baixa, você pode gerar problema de estática. Ou seja, aí uma coisa acarreta a outra, que pode causar um incêndio. A questão também, se você deixá-la muito úmida, né, você também acaba tendo alguns outros problemas na confecção do tecido. Você acaba que prejudica a nossa resistência de fibra, por exemplo, real. Exatamente. Então, esse intervalo, por exemplo, a climatização, ela é importante justamente nas salas lá de tecelagem, malharia, justamente até para o andamento das máquinas, questão de produtividade e também a questão do incêndio, né? Mas é pertinente, muito legal a tua pergunta. Daqui para cá começa a ficar muito quente. Fala, quem levantou a mão aí? Professor, foi o Diego. Fala aí. Olha só, a gente ainda tem o componente da legislação, tá? Puxando um pouquinho o sardinha para o meu lado aí, você tem a legislação de segurança do trabalho, você tem a legislação de ergonomia, né? Você tem a questão do conforto térmico no ambiente de trabalho. Então, já existem estudos que apontam que uma temperatura muito baixa interfere na produtividade, no raciocínio, na parte biológica do indivíduo. Temperatura muito alta, a mesma coisa, né? Fadiga, cansaço, sudorese. Então, assim, existe o valor mínimo e o valor máximo de temperatura, e quando você tem uma variação maior ou menor, isso interfere no trabalho e no indivíduo. Então, também tem que ser considerado por essa vertente, tá? Claro, a parte de legislação, né, de segurança do trabalho, de ergonomia, é o que eu estou falando, né? Nós tentamos modelar aqui um problema extremamente simples, que é escolher uma cerveja, né? Você imagina um problema real, né? Em que você tem pessoas ali trabalhando e tem legislação, como você acabou de falar, que a gente tem que cumprir, né? Por força de lei, e aspectos sociais, ambientais, é isso aí mesmo, né? Diego, eu não sei até onde, eu vi uma vez isso num programa da Discovery, eu não lembro se foi daquele onde tem um magazine que aparece, que fala que as prisões americanas são extremamente frias, justamente para o cara dar uma acalmada no seu ímpeto. Entrar num estado de letargia. E aí, isso e nível de rebelião. Eu não tenho esses dados, mas estou falando, realmente você não escuta. Olha, rebelião no presídio federal... Queimando colchão. Colchão, não tem. E faz sentido, porque as condições que a gente tem dos nossos presídios aqui
Cara, não tem ar-condicionado, é 30 dentro de uma sala. Realmente, o pau canta. O negócio faz até sentido o que você está falando da questão da temperatura. Interessante, e tem né? um colega que trabalha comigo, ele é delegado da Polícia Civil, ele diz que no verão, para ele, é um inferno. Porque ele diz que o índice de criminalidade no Rio de Janeiro dá um salto, porque ele diz que parece que os bandidos é igual barata quando sai do ralo, né, porque é um calor danado. Aí ele diz que é um caos. Verão no Rio de Janeiro, para ele, é um caos. É mesmo, né? Interessante, né? Professor, agora, eu não sei se você ou algum colega percebeu, a gente está num problema simples, que é escolher uma cerveja, aí vem alguém da ergonomia, bota seu ponto, vem alguém da indústria têxtil, bota seu ponto, aí vem bota seu ponto, e aí a gente tem algumas observações a fazer. A questão da multidisciplinaridade da matéria, né, do método, e também, quando a gente vai para os critérios, cada um tem um critério que julga mais importante ou que mais é importante para si. Isso, então, isso ajuda no julgamento, né? É isso mesmo. Que aí a gente volta lá para a primeira aula lá de PO, né? Nosso primeiro bate-papo de fundamentos da PO, quando eu falei na questão de percepção, né? Porque toda essa questão de critérios, pesos, métodos, né? Tudo isso passa pela percepção de cada um, né? Então, um critério que é relevante para mim pode não ser para o Diego. Um critério que é importantíssimo para o Diego pode ser que a Dani nem tenha percebido que aquele critério é importante, mas como ele é profissional da área de ergonomia, ele sabe que aquele critério é importante, né? E é justamente daí a importância de desenvolvermos, né, a competência de trabalharmos com equipes multidisciplinares. Quanto mais multidisciplinar a equipe, melhor, né? Mais robusta tende a ser a tomada de decisão, porque você está olhando, né, o mesmo problema sob múltiplas perspectivas, né? Assim, o pessoal vai ver isso lá na comparação par a par. O pessoal é vai ver isso mais difícil, é difícil, o pau canta, né? A gente chegar num consenso, chegar no que é importante, no que é, mas também quando a solução sai, é uma solução que realmente vai agregar valor para aquela organização. É um apoio à decisão suficientemente robusto para realmente apoiar a decisão, né? Muito legal. Obrigado, Diego. Então, nós estávamos conversando, né? A pergunta do professor João sobre quando não é nem de maximização nem de minimização. Nós temos um critério aí não monotônico. Eu não quero nem maximizar, nem minimizar, né? E aí, nós temos duas maneiras de tratar o sistema, de tratar o problema quando nós temos critérios não monotônicos, né? Bem, porque, normalmente, o critério não monotônico, como é que nós vamos dizer? Como é que eu vou explicar para vocês? Ele é um critério de veto, né? Que nem ele falou da fibra de algodão. Olha, eu quero nessa faixa aqui. Se atende, está dentro. Se não atende, está fora. Então, no método, eu não preciso nem levar em consideração esse critério. O algodão só atende ou não atende. Se não atender, está fora, né? Então, normalmente, os critérios não monotônicos nós retiramos do problema. Ou não. Ou então eu posso falar, olha só, eu tenho um critério, por exemplo, o exemplo aqui da refrigeração, né, da sala aqui, do ar-condicionado. Olha, você faz lá uma licitação, eu preciso, como o Diego falou, por força da legislação, para cumprir a lei, eu preciso que a sala fique de 18 a 28 graus. Chutei um exemplo, né? Conforto ambiental, segundo a legislação, é de 18 a 28. Sendo que eu quero que fique o mais gelada possível. Então, quer dizer, todas as alternativas estarão de 18 a 28.
mas aí, na verdade, eu transformei um critério não monotônico, eu dei uma... Como eu restringi a faixa, e todo mundo tem que atender, aí o não monotônico passou a ser monotônico de custo. Quanto menor, melhor, né? Quanto mais gelada a temperatura, mais fria, melhor. Entenderam o que eu falei? Você tinha a temperatura, que era um critério não monotônico. Eu não quero uma sala nem a 100 graus Celsius e nem a menos 40. Eu não quero nem maximizar, nem minimizar. Então, como ele é não monotônico, eu tenho na legislação que tem que ser de 18 a 28. Então, eu não deixo passar desse 28 e nem deixo ser inferior a 18. Mas, então, eu falo o seguinte, ó, de 18 a 28, eu quero que fique a temperatura mais fria possível. E aí, o critério que era não monotônico, eu restringi esse intervalo de não monotônico, ele passou a ser monotônico de custo. Entenderam isso que eu falei? Ou não, ou você tem que atender isso aqui, atendeu, está dentro, não atendeu, está fora. Vira um critério de veto. Entenderam isso? Tranquilo? Então, beleza. Então, vamos voltar lá para a nossa cerveja. O sábado está avançando e a gente não consegue escolher a cerveja, né? Então, vamos voltar aqui para a nossa cerveja. Bem, aí, vou tirar aqui uma foto. Eu vou mostrar para vocês o sisteminha que nós fizemos aqui no IME, que calcula esses resultados, né? Você não precisa saber nada de matemática, ele calcula tudo automaticamente. Mas aí eu queria primeiro mostrar para vocês a dificuldade de estruturar um problema, a dificuldade de montar a matriz de decisão, e depois mostrar o resultado que esse software dá, né? E aí, semana que vem, nós vamos entrar nos meandros aí das equações, né? Mas eu gosto sempre de mostrar primeiro uma abordagem mais prática, né? Então, vamos lá. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Então, eu vou mandar aqui para vocês. Vejam se vai abrir esse... Vejam se vai abrir esse site que eu estou mandando aí para vocês. treedecisionmethods.com. Dá uma olhada aí se vai abrir para todo mundo. Aqui para mim foi, mestre. Foi? Foi. Beleza. Então, vamos lá. Então, está aqui, ó, Decision Methods. Nós desenvolvemos esse software aqui na computação do IME, e ele roda justamente os métodos HP TOPSIS e HP TOPSIS 2N. Você pode escolher qual deles você quer usar, né? Então, aí aqui tem a equipe, né, que desenvolveu o software, né? Tudo automático. É de graça, né? Vocês vejam que vocês clicaram, abriu. Então, nós já fizemos para ser de graça mesmo, para todo mundo usar. Essa é a ideia mesmo, né? Isso aí nós levamos meses fazendo esse sisteminha. E todo mês eu tenho que pagar lá o HostGate, a hospedagem, paguei pelo domínio, pago R$140, sei lá, por ano lá pelo domínio. Tem uma série... Assim, eu gosto de falar, né? Porque às vezes as pessoas veem, né, e acham que é uma coisa assim, que legal, que bonito, sisteminha funcionando, né? Mas, assim, dá muito trabalho e tem uma série de custos envolvidos, né? E eu pago tudo do bolso, né? Pago tudo, pago o HostGate, eu pago o domínio, enfim. Mas tudo bem, né? É isso mesmo, a gente está aqui para... Né? Então, vamos lá. Então, vou escolher o HP.
Ó, give your analysis a name. Então, vamos lá. Beer. Então, tá lá, ó, beer. Então, aí ele começa lá. Ó. Diga quais são as alternativas. Então, aí nós vamos colocar lá as alternativas que nós, né? Então, ó, Brahma, depois Antártica, aí, se você quiser adicionar, você vem aqui, ó, Add Alternative. Adiciona, Skol, adiciona, vamos fazendo aí junto. Boêmia, adiciona, Estela, adiciona, original. Ok, todo mundo foi? Tranquilo? Denilson? Foi? Beleza. Beleza. Então, esse, ó, são 6 passos, né? Em 6 passos a gente mata o método. Então, vou lá e Next. Agora ele vai perguntar, né, ó, quantos são os critérios quantitativos. Porque os critérios eles podem ser quantitativos ou qualitativos, né? Aqui nesse exemplo, para facilitar, todos são quantitativos. Eu coloquei quantitativos de propósito. Mas nós vamos aprender a mexer com qualitativos também. Semana que vem, nós vamos falar sobre os qualitativos, né? Então, vou lá, o quantitative criteria. Então, eu vou colocar lá, então, eu tenho aqui preço por litro, preço por litro, adicionar. Depois, calorias por 200 ml, adicionar. E teor alcoólico. Tudo bem até aí? Então, são esses 3 critérios, né? Que nós definimos. Então, vou lá, Next. Então, agora o terceiro passo, né? Aqui é se nós tivermos algum critério qualitativo. Como nesse caso nós não temos nenhum, então é só clicar aqui em Next, que ele automaticamente já vai entender que não há critério qualitativo, né? E aí eu vou informar os dados daquela matriz, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, preço por litro, a Brahma, R$20, Antártica, 26, 18, 24, 29 e 25. E aqui eu quero o preço, ele é monotônico de custo ou de benefício? De custo, né? Eu quero minimizar o preço. Então, venho aqui, coloco lá, ó, minimize. Porque o maximize é o default do sistema, né? Depois eu vou lá, ó, calorias. Então, aqui, 80, Antártica, 85, Skol, 85, 81, 81 e original 90. E aqui eu quero o quê? Eu quero minimizar também, né? Então, venho aqui, minimizar.
Depois teor alcoólico. Estou aqui, 4,7. Agora eu não lembro se é com ponto ou com vírgula. Não lembro se é com ponto ou com vírgula. Aí daí. Como ele tem a nacionalidade aí, será que a americana é ponto e a brasileira é vírgula? Não lembro se a gente Põe fez. inteiro. Vou pôr inteiro. Vou pôr 47, Boa ideia. 47, vou multiplicar tudo por 10, ele vai manter a proporcionalidade. 47, 46, 5, 50, não? 5 não, 50. 50, é verdade. Obrigado. 50 e 53. E aqui eu quero maximizar, porque eu quero ficar doidão. Né? Então, aí eu vou aqui, next. E agora, nós vamos comentar, né? Deixa eu ver se está aqui. O que nós chamamos de escala fundamental de Saat, que usa essa aqui, é essa escala aqui, né? Está aparecendo a escala para vocês? Então, isso nós temos que dizer para o método o que um critério é em relação ao outro, né? Então, se eu atribuir, então é uma escala que vai de 1 a 9, e se eu atribuir o número 1, quer dizer que um critério é tão importante quanto o outro. Se eu atribuir o valor 2, ele é ali, né? Ele é intermediário entre a igualdade e a importância moderada. Se eu atribuir 3, importância moderada de um critério em relação ao outro, né? E por aí vai. Mas aqui os marcadores são os ímpares, né? Igualdade, importância moderada, mais importante, muito mais importante e extremamente mais importante. Entenderam isso? Isso é a escala que o Thomas Saat criou. Ah, professor, eu posso usar de 1 a 15? Não pode. Tem que ser de 1 a 9. Ah, eu posso usar de 1 a 5? Não pode. Então, é uma escala criada pelo próprio Thomas Saat, que faz parte do método HP. Né? Então, é sempre de 1 a 9. Entenderam isso? Tá? Então, e aí depende do decisor. O decisor que tem que dizer se um critério ele é igualmente importante, importância moderada de um sobre o outro, mais importante, muito mais importante ou extremamente mais importante. É uma escala de razão. Né? Então, vamos lá. Então, manter. Vamos voltar aqui para o nosso software. Então, chegou a hora da gente usar a escala de Saat. Aí eu tenho que dizer aqui, qual é a preferência do critério preço em relação à caloria. Ele é mais importante, menos importante? O que vocês acham? Aí a gente tem que chegar num consenso. Se a ideia é ficar doidão, tem que ser muito importante. Eu quero beber muito, né? Sim, o preço é importante. O preço é mais importante. Eu acho que ninguém está ligando para a barriguinha na hora do boteco, não. Não. Só mulher liga para isso. Eu vou de vinho, gente, tudo bem. Mas aí é 3, 5, 7 ou 9 o preço? É moderadamente mais importante, 3. Mais importante, 5. Muito mais importante, 7. Ou extremamente mais importante, 9. O que vocês acham? Moderadamente, importante, muito mais importante ou extremamente mais importante? Muito mais importante. Botava um 7 aí. 7? Sim. Eu também ia botar um 7 ou 9. Aí eu ia botar, com certeza. Sim. Não estou nem aí para a caloria. Né? Vamos lá. Nem sabia que cerveja tinha caloria. Nem sabia. Agora. Eu vou bebendo e, no final, o rim e o fígado dá teu jeito. Né? Para mim, o problema era o tiragosto. Pois é. Não, tem cerveja especial que não tem tanta caloria e que é feito com outra... Não, eu começo no torresmo só para dar um susto no fígado, né? Só para acordar. Só para ele acordar, só para ele ver uma barriguinha de porco, só para ele
Só para ele ver que eu não estou de bobeira, né? Pô, Já de diz merda, o eu fiquei ditado. com fome, hein? Já diz o ditado, o fígado faz mal para a bebida. Pois é, pô. Eu já começo com uma barriga de porco só para ele acordar, né? Só para ele ficar esperto, né? Aí vamos lá. Agora eu tenho que dizer, e usar a escala de Saat, eu tenho que dizer a importância do preço por litro em relação ao teor alcoólico. E aí? Agora eu peguei vocês. E aí? O que é mais importante? Pagar barato ou ficar doidão? Acho que o preço por litro é mais... Porque o teu alcoólico, sei lá, 0, alguma coisa assim, não sei se faz tanta diferença do que você pagar R$1, R$2 mais caro. Também acho. Um pouquinho mais importante só, né, o preço? Para essas cervejas, sim. Preço um pouquinho... um pouquinho mais importante. Então, vou botar aqui 3, ó. Agora, calorias em relação ao teor alcoólico. O Wagner já falou ali, eu não estou nem aí para caloria, ó. Eu quero teor alcoólico é mais importante. Teor alcoólico. Pois é, então eu venho para a esquerda. Ó. Então, ao invés de vir para cá, eu venho para cá. Ó. Beleza. Né? Então, se a caloria fosse mais importante, eu viria para cá. Quer dizer que é 3, 4, 5 vezes mais importante. Mas não é, ao contrário, ele é menos importante. Então, eu venho para a fração. Né? Eu posso botar aqui, sei lá, 1/5, 1/7, 1/6, né? Quer dizer que eu não estou nem aí para a caloria. Entenderam esse preenchimento ou não? Sim. Show? Então, beleza. Então, ó, vamos lá. Então, o que eu fiz? Primeiro, eu nomeei as alternativas na primeira tela. Depois, eu nomeei os critérios. Depois, eu preenchi os dados da matriz de decisão. E agora eu estou usando a escala fundamental de Saat, né, para estabelecer a preferência entre os critérios. Né? Então, eu vou lá, ó, pronto, está resolvido o problema. Né? Então, aqui... Então, a primeira colocada ficou aqui, Skol, ó. Segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto colocado. Né? Observem que, de propósito, nós desenvolvemos um sistema que você consegue usar sem ver nenhuma equação do método HP. É de propósito. Não interessa ver equação. Interessa para quem é pesquisador da área. Né? Quem não é, você é pedagogo, administrador, sei lá, o que quiser. Músico, psicólogo, engenheiro ambiental. Enfim, você quer usar o método, sabe mais ou menos o que é o método, para que ele serve, qual o problema que ele resolve. Você entra lá, usa o sistema te dá o resultado. Então, você consegue utilizar sem resolver equação nenhuma. Né? E, de propósito, nós fizemos assim, para que ele seja acessível para toda a sociedade, e não só para cientistas de PO. Né? Não é essa a ideia. Quando eu escrevo, eu não escrevo para outro cientista de PO, eu escrevo para a sociedade. Né? E aí, Wagner, isso aí não é, esse sisteminha ele não é uma verdadeira fábrica de TCC para tu usar com seus alunos? Rapaz, já estou pensando na música aqui, garçom, aqui nessa mesa de bar. É uma fábrica de TCC, pô. É fantástico. Uma fábrica de TCC. Exatamente. Boa lembrança, Wagner. Professor, não sei qual TCC eu vou fazer, vem cá, onde é que tu trabalha? Eu trabalho, sei lá, eu trabalho numa empresa de material de construção, trabalho numa... Como é que vocês fazem lá para escolher um funcionário? Não, a gente escolhe, beleza, vamos usar o HP e tal, usa esse sisteminha aqui, faz aqui a matriz de decisão, usa esse sisteminha, acabou. Né? Quer dizer, aí reparem, vamos lá, algumas observações. Reparem que o HP ele é um método cardinal.
ao contrário daqueles ordinais que eu falei. Ele exige uma entrada cardinal e ele te dá uma saída cardinal também, ó, a cardinalidade de cada alternativa. Diferente dos métodos ordinais que nós vimos. Entenderam? Só nesse caso aí, soma 1, cardinalidade não. Soma. Era outra coisa que eu ia falar. O HP ele tem essa característica. O somatório... E, professor, poderia haver empate também, né? Poderia. O somatório aqui, né, dos valores aqui das alternativas, sempre dá 1. Ou seja, esses valores aqui, eles são em porcentagem. Ó. A escola ficou com 19,27%, a Brahma ficou com 18,11%, a Boêmia ficou com 16,42%, a Original ficou com 16,23%. Esses valores já são em porcentagem, 15,28%, e a Estela, 14,7%. Tá? Ele já te dá, quer dizer, o HP, vê que os conceitos eles vão se juntando, né? O HP é ordinal, é cardinal, né? Então, eu tenho entradas cardinais e ele já me dá uma saída cardinal. E uma saída cardinal, normalmente, é mais interessante que uma saída ordinal, né? Porque eu sei a distância relativa, né? Eu não fico em dúvida entre a Skol e a Stella, porque a Skol tem 19,27 e a Stella tem 14,7. Para mim, está claro que a Skol é melhor. Mas eu fico em dúvida entre a Original e a Boêmia. Elas estão bem próximas, 16,42 e 16,20 e pouco, né? Isso aconteceria caso houvesse a falta da escola ou a Brahma nesse restaurante ou boteco, por exemplo. Sim. O cara só te ofereceu, só tem um Boêmia original. Ah, se é para ficar doidão, me dá Boêmia. Entendeu? Então, reparem que a cardinalidade realmente é um dado interessante que nós temos na solução do problema, né? Se for possível obter a cardinalidade de cada alternativa, isso é interessante, mas nem sempre é possível, né? Então, como o professor João falou aí, reparem que o somatório sempre dá 1, isso tem seu lado positivo e seu lado negativo, né? Como o somatório sempre dá 1, o resultado que nós achamos já está em porcentagem, né? Por outro lado, se você tiver muitas alternativas, o que acontece? Você fica com as cardinalidades muito próximas, e aí pode ocorrer reversão de ordem, né? Então, reparem que com 6, reparem que com 6 alternativas, os valores já deram próximos. 19,27, 18,11, 16,42, 16,23. Imaginem se eu tivesse 20 cervejas. As cardinalidades seriam mais próximas ainda, né? E aí o apoio à decisão não fica tão interessante, né? Aí talvez fosse interessante a gente usar o TOPSIS ou um outro método qualquer, né? Então, olha só quanta coisa a gente já tira daí, né? Alguém tem alguma dúvida? E tem um aspecto compensatório dos critérios também, né? No AHP? O HP é compensatório. O HP é um método compensatório. É um método compensatório. Compensatório. Ou seja, a cerveja ela pode ser um pouco mais cara, aí ela perde. Mas, em compensação, se ela for cheia de álcool, o álcool compensa o preço. Eu aceito pagar mais caro, já que eu vou encher os cornos de álcool, né? Ele é compensatório. Ele tem essa característica. O que mais? Beleza? Vou apagar aqui. Bem, aí, o que mais que tem de interessante? Então, aqui para vocês saberem.
Eu já estou mostrando o software já para vocês irem mexendo, né? É aberto, vocês podem mexer a qualquer momento. Aí aqui, ó, ele te dá lá os valores, ó, ele já te dá. Aqui ele te dá a matriz já normalizada. Semana que vem nós vamos falar sobre isso, sobre a normalização da matriz, né? Ele já te dá a matriz normalizada, né? E já te dá aqui também o peso de cada critério, né? O peso, o peso por litro ficou com o maior peso, claro, né? Na escala de SAT, nós dizemos lá que o que interessa mais é o peso. Então, você observa só que interessante, né? Ele pega a opinião subjetiva do decisor lá na escala fundamental de SAAT e transforma num valor percentual desse peso, né? É isso que nós temos aí de interessante do método. O decisor, ele não precisa chutar o peso, né? Ele não precisa atribuir um peso para cada critério. Basta ele fazer aquela comparação paritária usando a escala de SAAT, que automaticamente o peso aparece para ele, né? Entenderam o que eu falei ou não? Entenderam? Professor, fala. Nesse exemplo, ele é um pouco mais simples, porque a gente tem poucas variáveis ali, mas faria sentido, por exemplo, a gente faz esse cálculo e observa aí que a calorias por 200 ml ele está com um peso calculado dele aí é bem baixo. Então, se a gente tivesse 6%. Mais variáveis, a gente poderia, por exemplo, optar por retirar essa variável para fazer um modelo um pouco mais simples, alguma coisa assim. Mais ou menos. Mais ou menos. Né? Depende, sim e não. Eu odeio essa resposta, depende, né? Mas é porque depende mesmo. Porque, às vezes, o peso, cara, é pequenininho. Mas, às vezes, você tem uma alternativa que tem um desempenho tão alto naquele critério que, mesmo o peso sendo pequeno, ela acaba, como o método é compensatório, isso acaba pesando muito na decisão final. Entendi. Entendeu o que eu estou falando? Entendi. Pode ser determinante ali, né? Naquele finalzinho. Às vezes o peso é pequeno, mas você tem uma determinada alternativa que tem um desempenho tão alto naquele critério que, quando eu for multiplicar o desempenho dela altíssimo por aquele peso que é baixo, acaba dando um valor que é relevante. Entendeu? É isso que eu estou falando. Aí, olha, você pode pegar aqui o projeto, se você quiser. Não é possível salvar, né, nós não temos um banco de dados. Esse sistema ele roda, né, num servidor, mas nós não temos um banco de dados lá para você salvar o projeto. Ou seja, quando você sair daqui, você perde tudo que você digitou, né? É para entrar, usar e ir embora, né? Ah, dá para fazer, para salvar? Dá para fazer, mas aí, né, tem que ter mais tempo de desenvolvimento, tem que pagar um servidor, enfim, né? Fala aí, Denilson. Professor, a ferramenta só poderia ou tem essa funcionalidade de soltar a razão de consistência? Tem. Tem? Deixa eu ver se está aqui. Se eu não coloquei, dá para colocar. Se você pegar aqui, ó, Save as PDF, se você salvar, deixa eu ver se vai aparecer aqui a razão de consistência. Ó. Então, tem lá, ó, o score, você pode salvar o PDF, ó. Não tem aqui. Mas dá para colocar, eu vou colocar. Dá para você ver a razão de consistência, né? O valor da... Porque o que acontece é o seguinte, como nós desenvolvemos o sistema, vamos dizer assim, para leigos, né? Para quem não sabe PO, para quem não sabe... A gente considerou o seguinte, bem, se passar pela razão de consistência, ele já dá o resultado. Se não passar, o sistema manda avaliar de novo. Então, se ele deu o resultado, é porque passou, foi menor que 10%. Entendeu? Entendi. Essa que foi a nossa linha de raciocínio. Porque também, para o leigo, se você começa a dar muita informação para ele,
ele não sabe o que fazer com aquilo, né? Ah, razão de consistência, 7,5. Pô, isso é uma coisa boa? É ruim? O que isso quer dizer, 7,5? Você está dando uma informação para ele que ele não sabe o que fazer com ela, né? Então, na hora que nós fizemos, né, eu falei o seguinte, não, se passou, dá o resultado final, que é esse aqui, né? Dá o resultado final e fim de papo. Se não passou, avisa, olha, não passou na razão de consistência, preencha de novo. Aí o cara preenche até que dê o resultado. Mas dá para mostrar, eu posso colocar uma função, né, um botão, né, valor da razão de consistência. Você clica e vê quanto deu a razão de consistência. Dá para fazer, isso é fácil de fazer. Perfeito. Obrigado. Volta lá naquele exemplo da sorveteria, né? Se tiver muita opção aí, acaba que a pessoa não vai saber como se portar, né, diante das informações. Você dá muita informação, a pessoa fica... Então, assim, nós desenvolvemos esse sistema para que tivesse o mínimo de input necessário para o método rodar e o mínimo de output para a pessoa decidir, né? O que interessa? Sei lá, professor é pedagoga numa escola. Aí quer escolher um professor de matemática. O que ela precisa saber é isso aqui, é ver esse ranking final. Primeiro colocado, João. Segundo colocado, Maria. Terceiro colocado, José. Quarto colocado, Paulo. O que ela precisa é um ranking. Eu não preciso falar para ela a razão de consistência, não sei o quê, se é monotônico, se é... Não preciso falar nada disso para ela. Ela joga a matriz, clica lá em Solve e dá o resultado, né? Essa que foi a ideia na hora de desenvolver. Agora, o que eu estou falando, né? Se você gosta de PO, gosta do método, eu vou ensinar todas as equações para vocês. Mas hoje, reparem só, hoje vocês conseguem aplicar o método HP sem saber as equações do HP. Olha que loucura, né? Você consegue aplicar sem saber as equações, só com o que eu já expliquei, né? Mas eu vou explicar as equações, nós vamos fazer uma a uma semana que vem. Vou até que dar o cálculo, papapá, né? Eu não quero também que vocês só fiquem apertando o botão, né? Isso não faz o menor sentido, né? Eu vou explicar como é que calcula a razão de consistência, como é que calcula o lambda máximo, como é que você normaliza a matriz, tudo isso, né? Nós vamos ficar uma manhã inteira só, vai ter uma overdose aí de matemática, né? Mas eu quis mostrar para vocês, né, a nossa proposta, nosso grupo de pesquisa aqui no IME, é justamente desenvolver ferramentas que qualquer pessoa possa utilizar, seja ela da área de PO ou não. Entendeu? Né? E aí, o que vocês acharam da ideia? Professor, uma pergunta assim, de quem não é meio leigo nessa parte acadêmica, né? O nível de detalhamento para um artigo científico, se eu for utilizar, por exemplo, esse método HP, é esperado que eu faça um detalhamento muito maior dos cálculos ou tipo assim, levando um problema que seja consistente e só apresentando em linhas gerais o cálculo, como se eu fosse usar, por exemplo, esse site e só apresentasse os resultados lá sem me debruçar tanto quanto na parte matemática mesmo, o artigo seria aceito ou seria interessante fazer bem detalhados os cálculos para fazer a demonstração? Vou responder novamente com uma pergunta, com uma resposta que eu odeio. Depende. Vamos lá. Primeiro, um artigo, 12 páginas, 15 páginas, normalmente ele já é resumido. Então, você tem que colocar lá introdução, depois explicar o problema, né? Estruturar o problema, montar a matriz. Então, normalmente, num artigo de 15 páginas, você não consegue esse nível de detalhamento que você está falando, né? Normalmente, o artigo ele tem que dar uma resumida para poder caber no número máximo de páginas. O artigo não pode ter quantas páginas você quiser, tem limite de páginas, né? Então, tem lugar que são 12 páginas, tem lugar que são
15 páginas, né? Agora eu estou mandando 4.000 palavras também, 4.000 palavras, 8.000 palavras. Agora eu estou submetendo para o I3E, no Congresso Internacional, são 8 páginas. Então, em 8 páginas, não dá para colocar esse nível de... Vamos calcular a razão de consistência. Vamos calcular a matriz normalizada. Vamos multiplicar a matriz normalizada pelo vetor de pesos. Não dá. 8 páginas é papumba. Olha, o problema é esse, a matriz é essa, o resultado é esse. Aí eu poderia pegar esse print aí do sistema e colocar que ele passa numa boa. Entendeu? Então, normalmente, o artigo, ele naturalmente já é resumido. Essa é uma questão. Diferente de um TCC, de uma dissertação, de uma tese, que aí você tem que mostrar passo a passo o cálculo, como é que foi feito. Né? Ok. Eu vou colocar o link desses artigos que eu falei para vocês, que eu mostrei hoje, e aí vocês dá para ver como é que é o andamento ali, né, do negócio. Então, a primeira questão é essa. A outra questão é para onde você vai mandar esse artigo. Qual é o público, qual é o congresso que você vai mandar esse artigo. Entendeu? Se você utilizar, por exemplo, a aplicação do método HP para a seleção de professores da Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, né? Num congresso de educação. As pessoas não estão nem aí para as equações que estão ali. Você só comenta, né? Ó, o método HP é um método proposto por Thomas Saat, composto por uma série de equações que calcula não sei o quê, papapá, e vai lá, calcula o resultado, mete o print aí na tela e pau na máquina. Ninguém lá no Congresso de Educação vai te perguntar sobre a razão de consistência, sobre... Ninguém vai te perguntar, não é um congresso de PO, não é um congresso de engenharia, né? O professor João, lá da Embrapa. Aplicação do método HP para seleção de sementes de algodão. Dificilmente alguém vai perguntar para ele qual foi a consistência, qual foi o valor do lambda máximo. Não vão perguntar, né? Então, aí ele pode fazer uma abordagem assim, mais genérica, colocar lá o print lá com as soluções e acabou. Né? Agora, se você vai colocar, por exemplo, num congresso de Decision Support System, num congresso de engenharia de produção, ENEGEP, provavelmente lá você encontrará pessoas que sabem do que você está falando, sabe o que é o método HP, sabe, né? E os avaliadores, as pessoas, né, os professores que forem avaliar o seu artigo também sabem o que é, né? Então, aí você precisa detalhar um pouco mais o que é o método HP, as equações, quanto foi o valor da razão de consistência, o lambda máximo. Então, assim, de maneira geral, né, respondendo objetivamente a sua pergunta, de maneira geral, o artigo ele naturalmente já é resumido, não dá para colocar esse passo a passo, né? Ele já é resumido porque ele é limitado, né? A quantidade de páginas é limitada, e vai depender do congresso, do evento, do simpósio para onde você está mandando. Se é um congresso fora da área de engenharia, fora da área de administração, fora da área de gestão, né? For um congresso de, sei lá, pedagogia, nutrição, psicologia, né? Você pode, em linhas gerais, falar que é um método matemático, botar lá o resultado e fim de papo, né? Agora, se é um congresso, se é um simpósio, se é um evento mais da área do pessoal de métodos matemáticos, né? Engenharia, engenharia de produção, tomada de decisão, pesquisa operacional, administração. Vou mandar um congresso para a AMPAD. Aí tem que detalhar um pouco mais as equações, porque lá tem gente que sabe o que é o método HP. E o cara que vai corrigir, ele vai perguntar.
né? Senão ele vai reprovar teu artigo. Então, você vai carregar na tinta a parte matemática dependendo para onde você vai mandar o seu artigo. Entendeu? É isso que você tem que medir. Não sei se eu respondi a sua pergunta, né? Perfeito, era justamente isso. É, porque é justamente o que eu estava querendo saber, porque o que eu imaginei era essa questão, porque você vai mandar para um lugar que a pessoa já tem o domínio do método, de repente compensa mais você investir no desenvolvimento do problema, né? Justamente o artigo você tem essa limitação de espaço, então é isso mesmo. Obrigado. Eu vou mandar para o Congresso Brasileiro de Marketing. Não precisa nem falar em razão de consistência, em lambda máxima, não precisa nem falar, né? Pessoal, apliquei um método chamado AHP, que ele me disse que a melhor solução é fazer a campanha por, sei lá, no LinkedIn. Pronto, acabou. Precisa, né? Ninguém lá vai te perguntar o que é lambda máxima, né? Agora, se você mandar para a ANPAD, por exemplo, né, que é o Congresso da Administração, o Encontro Nacional, né, ENAMPAD, você mandar para o ENAMPAD, lá vão te perguntar, mas espera aí, volta lá. Como é que foi essa comparação? Vocês fizeram um brainstorm? Quanto é que foi aí a escala de SAAT, o valor de cada comparação pareada? Como é que vocês estabeleceram esses valores? Explica aí melhor. Vão perguntar, tanto na correção do artigo, quanto lá na hora da apresentação. Entendeu? É isso que você tem que medir, né? Assim, ajustar, fazer esse ajuste fino na mão, né? O quanto você vai carregar na tinta, na matemática ou não. Entendeu? Tá bom? Obrigado. Todo mundo entendeu? Alguém ficou com alguma dúvida? Não? Tranquilo. Então, beleza. Então, deixa eu encerrar aqui nossa gravação.